Bom dia, docente. Bom dia, caros colegas. Hoje irei falar sobre a norma 27, mas antes irei introduzir. As empresas, para crescer e desenvolver as suas atividades, frequentemente necessitam de recursos financeiros adicionais. Estes recursos podem ser obtidos através de empréstimos bancários, emissões de obrigações, financiamento de longo prazo, entre outros meios. No entanto, quando uma entidade recorre a empréstimos, surgem custos financeiros associados, como juros, encargos bancários e outros custos relacionados ao financiamento. A forma como estes custos são tratados contabilisticamente tem um impacto direto nas demonstrações financeiras e na apresentação da posição econômica da empresa. É nesse contexto que surge a norma 27, custo de empréstimos obtidos, uma norma fundamental dentro do sistema de normalização contabilística moçambicana. Ela estabelece os princípios e procedimentos para o reconhecimento e mensuração dos custos de empréstimos, garantindo que os relatórios financeiros reflitam de maneira fiel e transparente a realidade econômica das operações de financiamento das empresas. A norma 27 não se limita apenas ao reconhecimento de juros, mas também define quando e como estes custos devem ser incorporados no valor dos ativos, o que achamos de capitalização dos custos de empréstimos obtidos. Essa norma tem grande relevância prática, especialmente para empresas que investem em ativos de longo prazo, como construções, fábricas, sistemas energéticos ou projetos industriais. O trabalho está dividido da seguinte forma: 1. Objetivo. 2. Âmbito. 3. Custos de empréstimos obtidos. 4. Custo de empréstimos obtidos para a capitalização. 5. Dúvidas frequentes. E 6. Exercícios práticos. O principal objetivo da norma 27 é estabelecer os princípios que orientam o reconhecimento e o tratamento contabilístico dos custos relacionados com empréstimos obtidos por uma entidade.
De modo mais específico, a norma visa determinar quando os custos de empréstimos podem ser capitalizados, ou seja, incorporados no custo de um ativo elegível. 1. Definir quando esses custos devem ser reconhecidos diretamente como despesas no resultado do período. Garantir consistência e comparabilidade entre as demonstrações financeiras de diferentes entidades. E, por último, assegurar que a mensuração dos ativos e dos resultados seja fiel à substância econômica das transações. Assim, a norma 27 promove a transparência na informação financeira, evitando que as empresas manipulem seus resultados ao registrar indevidamente encargos financeiros. A norma 27 aplica-se ao reconhecimento e mensuração dos instrumentos financeiros relacionados com empréstimos obtidos. Estes empréstimos podem ser natureza variada, como um financiamento bancários para a construção de ativos, 2. Empréstimos para aquisição de maquinaria, 3. Obrigações emitidas pela empresa e, por último, empréstimos interpresenciais. A norma incide sobre os custos, juros e outros encargos incorridos pela entidade com decorrência desses empréstimos, desde que estejam diretamente relacionados com a obtenção de fundos para financiar a construção ou aquisição elegíveis. Custos de empréstimos obtidos. Os custos de empréstimos obtidos correspondem a todos os encargos financeiros suportados por uma empresa ao contrair um financiamento. Esses custos podem incluir juros sobre empréstimos bancários, descontos ou prêmios na emissão de obrigações, encargos financeiros relacionados com contratos de arrendamento financeiro, comissões e taxas de abertura de crédito e, por último, diferenças cambiais em casos de empréstimos em moeda estrangeira. De forma geral, os custos de empréstimos são reconhecidos como despesas no período em que são incorridos. Contudo, há situações específicas em que estes custos podem ser capitalizados, ou seja, adicionados ao valor de um ativo, desde que o ativo cumpra determinados critérios. É aqui que entra o conceito de ativo elegível. Ativos elegível. Um ativo elegível é aquele que necessita de um
substancial de tempo para ficar pronto para o uso pretendido ou para a venda. Isto significa que nem todos os ativos podem ter custos de empréstimos incorporados no seu valor. A norma 27 fornece exemplos de ativos elegíveis, como instalações industriais, propriedades de investimento, ativos intangíveis como software, complexos ou patentes em desenvolvimento, instalações de produção de energia e, por último, inventários que exijam um longo período de produção ou maturação. Por exemplo, se uma empresa está a construir uma fábrica que demorará 2 anos para ser concluída, os juros do empréstimo obtido para financiar essa construção podem ser incorporados ao custo da fábrica até que ela esteja pronta para o uso. No entanto, se uma empresa compra uma máquina pronta para o uso imediato, os juros não podem ser capitalizados, devendo ser reconhecidos como despesa do período. Capitalização dos custos de empréstimos. A capitalização é o processo pelo qual os custos de empréstimos são incluídos no valor contabilístico de um ativo. Início da capitalização. A capitalização deve começar quando forem satisfeitas todas as três condições seguintes. 1. Estão a ser efetuados dispêndios, pagamentos com o ativo elegível. 2. Estão a ser incorridos custos de empréstimos obtidos. 3. Estão em curso as atividades necessárias para preparar o ativo para o uso pretendido ou venda. Por exemplo, uma empresa inicia a construção de um edifício em março de 2023. Ela obtém um financiamento bancário e começa a pagar juros em abril. Assim, a partir de abril, os custos de juros podem começar a ser capitalizados. Suspensão da capitalização. A capitalização deve ser temporariamente suspensa durante períodos prolongados de interrupção no desenvolvimento do ativo legível. Isto acontece quando o projeto é parado por motivos administrativos, legais, financeiros ou técnicos. Por exemplo, se a construção de uma fábrica for suspensa
durante 6 meses por falta de licenças. Os juros pagos nesse período não devem ser capitalizados, devendo ser reconhecidos como gastos de períodos. Cessação da capitalização. A capitalização deve cessar quando todas as atividades necessárias para preparar o ativo para o uso ou venda estiverem substancialmente concluídas. A partir desse momento, quaisquer custos de empréstimos adicionais devem ser reconhecidos como despesa. Exemplo: se uma empresa termina a construção de um edifício em setembro de 2024, os juros pagos a partir de outubro de 2024 já não devem ser capitalizados, pois o ativo já está pronto para o uso. Dúvidas frequentes. 1. Um ativo elegível é aquele que requer um período substancial de tempo a ficar pronto para o seu uso pretendido ou venda. O que é um período substancial de tempo? Os gestores devem exercer julgamentos na determinação desse período, levando em conta, entre outros fatores, a natureza do ativo. Não existe um número fixo de meses ou anos definido pela norma. Cabe à gestão da empresa exercer julgamento considerando a natureza do ativo, o prazo normal de construção ou a preparação e as condições do setor. Um edifício pode ser considerado um ativo elegível, mas uma viatura adquirida pronta para uso não. Número 2. Um ativo intangível pode ser um ativo elegível? Sim. Um ativo intangível, como um software em desenvolvimento ou uma patente que leva anos para estar pronta para o uso comercial, pode ser considerado elegível desde que exija um período substancial de tempo para ser concluído. 3. O que acontece se a empresa usar parte do ativo antes da conclusão total? Resposta: a capitalização dos custos de empréstimos deve ser obtido, deve cessar apenas a parte que já está pronta para o uso, enquanto o restante, ainda em construção, continua a capitalizar. Exercícios práticos. Uma empresa textil adquiriu 60 talheres por 2 milhões de meticais, em que 2 de 1 no dia 5 de 3, os talheres estavam a elaborar. A empresa contratou um financiamento específico para a aquisição dos talheres,
tendo suportado juros relativos ao um semestre de 100 mil meticais e de 120 mil meticais. No segundo semestre de N, proceda a constabilização dos encargos financeiros de acordo com a norma 27. Resposta. Neste caso, os talheres não são ativos elegíveis, uma vez que não requerem um período substancial de tempo a ficarem prontos para a sua utilização. Assim, a empresa terá de contabilizar os custos de empréstimos obtidos como gastos do período. Número 2. Uma produtora de aguardentes velhas possui um lote em envelhecimento. Nesse período, os custos de empréstimos obtidos podem ser capitalizados, integrando os valores dos inventários. Resposta. Sim, trata-se de um ativo elegível, uma vez que requer um período substancial de tempo a ficar pronto para a venda. Número 3. Um lote específico de aguardentes velhas conclui o seu processo de envelhecimento, estando já disponíveis para venda. No entanto, a empresa não venceu qualquer unidade deste lote durante um período substancial de tempo. Os custos de empréstimos obtidos podem ser capitalizados, integrados o valor dos inventários. Resolução. Não. A partir do momento em que as aguardentes completaram o seu valor, o processo de envelhecimento e ficaram disponíveis para venda, deixaram de ser ativos elegíveis, pelo que os custos de empréstimos obtidos terão de passar a ser contabilizados como gasto do período. Conclusão. A norma 27, custo de empréstimos obtidos, é uma norma de grande importância prática e conceptual para a contabilidade moderna. Ela assegura que as empresas reconhecem adequadamente os custos financeiros associados a empréstimos, promovendo a transparência e rigor na mensuração dos ativos e resultados. Ao definir claramente quando os juros podem ser capitalizados e quando devem ser reconhecidos como despesa, a norma evita distorções nas demonstrações financeiras, impede a sobrevalorização de ativos e reforça a comparabilidade entre entidades. A aplicação correta da norma 27 exige bom senso, análise técnica e julgamento profissional, especialmente ao determinar que constitui um ativo elegível, quando deve cessar a capitalização. Em suma, esta norma demonstra que a contabilidade vai além de simples registros.
Ela é um instrumento de informação econômica e de apoio à tomada de decisões, capaz de influenciar a forma como os utilizadores percebem a saúde financeira de uma entidade. Por isso, compreender profundamente a norma 27 é essencial para todos os profissionais e estudantes de contabilidade, pois ela revela como o custo do dinheiro se transforma em parte do valor de um ativo, contribuindo para a imagem verdadeira e apropriada de demonstrações financeiras.